Nós vimos que para conquistarmos o sonho de Deus, nós precisamos construir a nossa própria experiência com Deus. Estou relembrando para vocês, nós temos que escrever as nossas histórias de fé, os nossos testemunhos de fé. Nós afirmamos que entre a promessa e a conquista, nós temos que acreditar nas promessas e nós temos que duvidar das circunstâncias. O diabo quer que a gente duvide das promessas, mas nós temos que duvidar das circunstâncias. Nós temos que andar por fé. Também já vimos, em terceiro lugar, que nós precisamos de coragem para não temer o desconhecido. A coragem é o produto de você se fortalecer na força de Deus, porque a nossa força não é suficiente. E nós vimos que a força de Deus, ela se manifesta no nosso esforço, ela se manifesta na nossa dedicação, ela se manifesta em nós. Por isso nós não precisamos temer o desconhecido. Nós afirmamos que nós iremos carecer de serenidade para não se apavorar com a pressão. A estratégia do diabo é nos enlouquecer, ele quer nos descontrolar. Ele vai usar circunstâncias contrárias, ele usará os pensamentos de derrota, ele usará a imagem de destruição, ele agirá em nosso entorno, nos pressionando para nos vermos desequilibrados, para gerar pânico no nosso coração. Pânico no nosso coração. E que semana que foi essa, hein? Que semana que foi essa? Eu não sei como é que foram as suas circunstâncias, mas as minhas foram desesperadoras. Circunstâncias contrárias ao momento todo, mas eu não perdi a visão, eu ainda estou de pé, e eu creio, Deus está fazendo algo novo, meus irmãos, Deus está fazendo algo espetacular. Vocês não percebem? Esse algo novo já está surgindo, já está entre nós. Nós temos que estar percebido para isso. Hoje, eu quero prosseguir o assunto mostrando a vocês o que Deus espera de cada um de nós ao caminharmos no trajeto entre a promessa e a conquista dos sonhos de Deus. Deus deseja afirmar, Deus deseja que você chegue a uma postura, Deus quer que você tenha essa confiança tanto, Deus quer que você tenha essa postura no coração de agarrar-se na promessa dele ao ponto que seja falado de você, como está escrito em Apocalipse no capítulo 2, versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eu posso incluir o teu nome nesta fala? Você perseverou nessa semana? Você suportou os sofrimentos nessa semana por causa do nome do Senhor? Você está aqui fortalecido? Você está aqui de pé, crendo no poder do Senhor? Se sim, digam um amém aí. Amém. Esse deve ser o nosso alvo, irmãos. Deus espera que nós perseveremos, Deus espera que nós suportemos os sofrimentos em decorrência da nossa fé nele. Deus espera que nós não desfalecemos, Deus espera que nós não nos desanimamos. Paulo coloca assim, essa postura que Deus espera de nós em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 ao versículo 18. Paulo diz assim: não desanimamos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. E no verso 18: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus está esperando assim: olha, você tem que perseverar, você tem que suportar o sofrimento, você tem que suportar a pressão entre o trajeto da promessa e da vitória, da conquista dos meus sonhos. Você tem que perseverar, não desanime, porque pode parecer que por fora esteja sendo destruído, mas por dentro está sendo renovado, e é uma questão de tempo. Você se concentra naquilo que você não vê, não naquilo que você vê. Aquilo que você vê é transitório, porque Deus está agindo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então a pergunta que nós temos levantado no nosso culto e aqui nesta manhã, eu creio que o Espírito Santo está fazendo também essa pergunta, é: o que fazer para conquistar os sonhos de Deus? O que fazer? E eu quero continuar falando com os irmãos. Para conquistar os sonhos de Deus, nós precisamos de resistência para não desanimar no trajeto.
A primeira palavra desse culto hoje é sobre desânimo. Será que você está desanimado? Será que você está desfalecendo? Está querendo ficar na beira do caminho? Está querendo deixar o trajeto da conquista dos sonhos de Deus? Não! O Espírito Santo diz: não, não vá nessa direção. Irmãos e irmãs, cada um de nós temos que olhar para o desânimo como uma luta diária. Raramente você vai amanhecer animado. Raramente você vai amanhecer motivado. Eu fui tocado nesses dias com uma palavra: quem tem um motivo não precisa de motivação. Quem tem um motivo não precisa de motivação. Eu tenho esse motivo. O meu Deus me ama e o amor dele não muda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso confiar nele, ele é tremendo. E por isso eu olho para o desânimo como uma luta diária. Eu tenho dito aqui, tenho lutado com a depressão. E as pessoas dizem: o senhor é depressivo? Deixa eu explicar para vocês bem isso. Eu comecei a ver que as pessoas que falam que estão com depressão, elas sentem certas coisas. Não quero sair de casa, não quero levantar da cama, eu perdi a razão, a vida é difícil, é muito difícil as coisas. Eu comecei a ver que de cada 10 afirmações que uma pessoa depressiva fala, eu luto com 9. A única coisa que eu não consegui ainda, nesse caso depressivo meu, é perder a fome. Até queria, mas no meu caso, a minha depressão me estimula para comer. Deve ser fuga, também faz sentido. Eu descobri que eu tenho esse negócio, e sabe de uma coisa? Eu decidi que esse negócio não vai entrar dentro de mim. Eu decidi que isso não vai determinar a minha vida, não vai determinar o meu dia, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, pela autoridade de Jesus. Então eu vou lutar com desânimo todo dia. Desânimo é a voz da incredulidade encontrando lugar em nosso coração com mensagens negativas do passado. O desânimo surge quando nós damos ouvido à voz errada. Por quê? Porque o desânimo tem como papel principal envenenar a nossa atitude, gerando desistências do sonho de Deus. O motivo da nossa infelicidade na vida deve-se ao fato de nós darmos ouvido à incredulidade, ao invés de nós conversarmos com Deus a respeito da nossa incredulidade. Conversarmos com Deus. E ao lermos a história de Josué, nós percebemos claramente que o desânimo seria um inimigo perigoso durante o trajeto entre a promessa e a conquista que Deus tinha para o povo de Israel. E seguramente, irmãos e irmãs, foi por isso que Deus disse claramente a Josué no capítulo 1, no versículo 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você quiser. Por que Deus falou assim com Josué? Deus sabia que o medo iria atormentar Josué. Deus sabia que a pressão que ele sofreria seria grande. Deus sabia que existiria momentos na vida de Josué que ele se sentiria sozinho e que ele iria querer abandonar, se desanimar. Josué teria que ter resistência para não desanimar no trajeto entre a promessa e a conquista, e por isso Deus afirmou de forma clara a ele: não se desanime, seja forte, Josué, seja corajoso, Josué, não se apavore, Josué, nem se desanime, conte comigo em todos os momentos da sua vida, Josué, eu vou estar com você. Não se renda ao desânimo. Deus não está dizendo para Josué sentir, ele está dizendo para ele não se desanimar. Veja, meus irmãos, que primeiro nós vemos na história de Josué que desânimo é uma escolha pessoal. Desânimo é uma escolha pessoal. Deus falou para Josué: não desanime. E por muitas vezes, irmãos, nós encontramos na Bíblia Deus dizendo: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Até Jesus falou com seus discípulos sobre ter ânimo, mesmo no mundo cheio de aflição. Ele disse que nos períodos da aflição,
nós poderíamos contar com a presença dele, com a paz dele, mas ânimo, meus irmãos, teria que ser uma escolha de cada um de nós. Os discípulos teriam que ter resistência para não desanimar no trajeto entre a promessa e a conquista. Vejam as próprias palavras de Jesus em João capítulo 16, no versículo 13: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu o venci. Veja, irmãos, aqui nesse texto, veja que o ânimo não é algo recebido, mas uma decisão interior nossa, tomada por nós. Se ânimo fosse algo gerado fora da gente, Jesus diria aos discípulos: eu vou dar ânimo a vocês. Se ânimo fosse algo recebido, Deus diria a Josué: eu lhe darei ânimo quando as coisas ficarem difíceis. Eu darei ânimo quando as tribulações chegarem. Mas, meus irmãos, não foi isso que Deus disse a Josué. Deus disse: tenha ânimo. Deus disse: não considere o desânimo como uma possibilidade na vida. Resista ao desânimo. Portanto, quem deseja conquistar os sonhos de Deus precisa escolher afirmar: eu não vou considerar o desânimo como uma possibilidade em minha vida. Eu vou resistir. Veja, irmãos, Josué tinha um motivo. Qual era o motivo? Era a promessa. E Deus estava querendo dizer para ele: você não espere motivação, basta o motivo. Deus está falando neste momento: assim diz o Senhor, eu lhe dei um motivo, eu lhe dei minha promessa, eu lhe incluí na minha família. Você, quando me recebeu, se tornou filho meu. Todas as minhas riquezas eu coloquei no meu Filho Jesus Cristo, que agora habita em você, é a sua vida. Você tem a minha promessa, você tem o meu motivo, e um dia o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar, eu vou voltar, vou levar você para mim. Você tem um motivo para não desistir, para não desanimar, para não jogar a toalha. Nós temos que adotar a postura que está registrada em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Olha comigo esse texto: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha o verso 19: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os de cervo, Ele me habilita a andar nos lugares altos. Esta é a atitude que Deus quer que eu e você tenhamos no trajeto entre a promessa e a conquista do sonho que Ele tem para nós. Deus deseja que essa seja a nossa escolha. Quando o texto afirma que com a força de Deus Ele me faz habitar em lugar alto, Ele está se referindo, irmãos, à capacidade que Deus coloca dentro de nós para nós vivermos acima das circunstâncias, seja elas quais forem. Quando Ele coloca assim: Ele me habilita a andar em lugares altos, é onde a agitação das circunstâncias não nos toca, aonde a pressão do diabo não nos atinge, onde o medo do coisa ruim, querer atrapalhar a nossa vida, gerando medo do desconhecido, não atinge o nosso coração. Ele nos habilita a andar sobre essas situações. Eu percebo claramente qual é o papel que Ele quer que eu e você tomamos. Qual é o papel? É de crer. Nosso papel é crer. Nós precisamos optar pelo ânimo e não pelo desânimo. Nós precisamos resistir. Quando é que o desânimo surge? O desânimo surge quando nós damos ouvido à incredulidade. Desânimo, além de ser uma escolha pessoal, desânimo é a voz da incredulidade encontrando lugar em nosso coração. Será que aqui nesta manhã existem homens e mulheres que estão dando lugar ao desânimo entrar no seu coração? Por muitas vezes nessa semana cheia de circunstâncias contrárias, a voz do mal, da incredulidade me diz: desista, desânimo. Renda seu desânimo, se desanime. Mas Deus colocou no meu coração um motivo, e eu sei em quem eu tenho crido. Será que o desânimo está encontrando lugar na sua vida? Isso é muito sério. Escolhemos o desânimo quando nós deixamos aberturas em nosso coração para a voz da incredulidade sussurrar as suas mensagens demoníacas. E a voz da incredulidade, ela combina, gente, com a desistência. A desistência não combina com a linguagem da fé. A linguagem da fé: espera aí um pouco mais,
creia um pouco mais, avance um pouco mais, conquiste um pouco mais, creia um pouco mais. O choro vai terminar, amanhã está chegando. É a voz da incredulidade que combina com a desistência e não com a linguagem da fé. E aqui então a pergunta: a quem você está ouvindo, Deus ou a incredulidade? Quem você está ouvindo? Quando nós damos ouvido à incredulidade, isso enfraquece o nosso coração. E o nosso coração, por estar fraco, ele se torna vulnerável. Ele se torna volúvel. O negativismo passa a determinar o nosso coração, matando a nossa postura de ânimo. É por isso que a Bíblia faz essa exortação no Salmo 27, no versículo 14, que eu tenho que relembrar: tenha um bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espere, pois, pelo Senhor. Veja, irmãos, esse texto, ele é profético. Ele está trazendo resposta para as pessoas que estão aqui. Deus claramente está falando. Primeiro, o texto deixa claro que eu preciso escolher o ânimo. Ele diz: tem bom ânimo. Depois o texto completa a mensagem que eu preciso fortalecer o meu coração. Fortalecer o meu coração. Desânimo é a voz da incredulidade encontrando um lugar no meu coração. E como é que eu fortaleço o meu coração? Eu fortaleço o meu coração falando ao meu coração o conteúdo da fé, o conteúdo da promessa que Deus me deu. E o Salmo 42, no versículo 5, é um exemplo muito claro do que eu estou falando aos irmãos. Veja o salmista, como é que ele está praticando essa questão de fortalecer o coração. Ele pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Veja como é que ele dá ordem para o coração dele, para a alma dele. Põe a sua esperança em Deus. Por que eu posso colocar minha esperança em Deus? Pois ainda o louvarei. Significa, eu vou conquistar o sonho, vai se tornar uma realidade. Eu vou louvar, Ele é o meu Salvador, Ele está caminhando comigo. Então eu estou fortalecendo meu coração. E quando eu fortaleço meu coração, eu estou escolhendo pelo ânimo. Veja, o salmista está falando com a sua alma, com o seu coração. E ele está substituindo o conteúdo da incredulidade para o conteúdo da fé. Ele está dizendo assim: coração, ponha a sua esperança em Deus. Ânimo, coração, esta fase vai passar. Vamos gritar junto essa frase? Esta fase vai passar. Vamos lá? Esta fase vai passar. Vamos gritar: esta fase vai passar. Em nome de Jesus. Vai passar. Desânimo é a voz da incredulidade encontrando lugar no nosso coração. Nós não podemos deixar entrar. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Escolha o ânimo. Isso é importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque desânimo é a incredulidade definindo nossa forma de pensar. Veja bem, olha que coisa. Veja aqui os pensamentos ansiosos. Que nesta manhã Deus está trazendo resposta, luz aos corações. Quando o desânimo ganha espaço em nosso coração, logo a incredulidade passa a definir a nossa forma de pensar. E sabe o que acontece? A nossa mente se torna negativa. Será que você está com uma mente negativa? Você tem estado negativo nesses últimos dias. Nossa mente se torna desistente. Nossa ótica, a maneira da gente ver a vida, deixa de cooperar com o nosso caminhar no trajeto entre a promessa e a conquista. E então frases como essas que eu vou citar agora começam a dominar o nosso raciocínio. Uma delas é: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Outra frase que vai começar a aparecer na sua mente: para mim nada dá certo. Como pessoas disseram comigo antes do culto: pastor, tem um urucubaca na minha casa. Botaram um sapo com a boca costurada no meu quintal. Gente, isso é real, isso acontece com pessoas. Tem gente aqui hoje que está acontecendo isso. Começa a vir na tua mente o pensamento assim: a situação vai ficar pior. Parece que Deus não se importa comigo. São pessoas que chegam à conclusão: eu vou desistir. Presta atenção, irmãos. Quando você chega numa mente negativa assim, a incredulidade faz a tua mente se tornar negativa assim, o diabo começa a cooperar com esse pensar negativo. E veja o que ele faz: ele orquestra situações para gerar mais incredulidade. Eu vou repetir a frase: ele orquestra mais situações
circunstâncias para confirmar a incredulidade. O que vai acontecer? Começa a aparecer no nosso caminho pessoas de fala negativa, repetindo as frases que nós estamos pensando. Você tem razão, eu ando pensando nisso. Circunstâncias negativas começam a acontecer. E quer ver como é que isso, quando a nossa mente está assim, o que acontece? A gente começa a ter sonhos perturbadores, com imagem de destruição. Sonhos perturbadores. Sabe o que está acontecendo? O diabo faz um verdadeiro complô contra a gente, gerando uma verdadeira opressão em nosso redor, por causa da incredulidade. Então, desânimo é o quê? É incredulidade definindo nossa forma de pensar. Eu entendo que este é o momento propício, aqui nesse culto, irmãos, para cada um de nós avaliarmos a qualidade dos nossos pensamentos. Qual é a qualidade do seu pensamento? Que tipo de pensamento você está permitindo e alimentando na sua mente? É daquele que combina com a fé, ou são daqueles pensamentos que combinam com a incredulidade? Preste atenção a essa verdade. O desânimo surge para envenenar a nossa atitude. Pensamento negativo, envenenando a nossa atitude. O propósito do mal é envenenar a nossa atitude, gerando desistência dos sonhos de Deus para a nossa vida. A atitude que Deus deseja daqueles que querem conquistar seus sonhos é aquela que está descrita em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ou versículo 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Bem forte, verso 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Oh, glória a Deus! Então eu tenho que dizer todo dia, quando Satanás falar ao meu coração, eu vou dizer para assim: você está falando uma coisa que faz sentido para a minha circunstância, mas não faz sentido com a minha fé. Eu estava vendo um filme esses dias, e uma pessoa estava falando assim: eu não creio em Deus, eu creio nisso, eu creio naquilo outro, porque eu tenho isso, eu tenho que ter aquilo outro, falando daquilo que ele tinha. E ele perguntou, essa pessoa que estava afirmando que não cria em Deus, perguntou: e você, o que tem para crer em Deus? Ele olhou de lado e disse assim: eu tenho fé. É isso que Deus está querendo de nós. Eu tenho fé. Deus está querendo que você, quando a incredulidade bater na sua porta, você que está entre a promessa recebida de Deus e a conquista dos sonhos de Deus, quando ela bater no seu coração, você vai dizer para ela: não combina com a fé em Jesus Cristo, não combina com a fé do Todo-Poderoso que vence todas as batalhas, não combina com o meu Deus que tem poder no céu e na terra, não combina com o Deus que é maior do que o inferno inteiro. Por isso então, eu quero dizer para você, incredulidade, eu tenho fé, que o meu choro vai chegar o momento que vai passar. Eu creio que você entenda, ó incredulidade, que esse meu cônjuge, quem sabe a sua esposa, o seu marido, endurecido no coração, um dia o coração dele vai amolecer, o Espírito Santo está agindo no coração dele ou dela, ele vai ser transformado, ele vai ser mudado. E talvez você, pai ou mãe, e eu estou crendo que esse menino, que essa menina que eu pari, que eu consagrei a Deus, que eu coloquei na mão de Deus, ainda vai ser um instrumento de Deus, vai ser um canal de Deus. Eu pela fé creio. Desânimo, eu não vou desistir, eu não vou abandonar os meus, eu não vou recuar em nome do Senhor Jesus. Talvez no trabalho, o que você vê não é aquilo que você quer, tem a promessa e que vai conquistar nos sonhos de Deus. Aquilo que você vê, quem sabe é ruim, é negativo. Você tem que dizer: Satanás, eu estou vendo como é que está a circunstância, mas é transitório. O que eu creio ainda está mais à frente, é eterno. Eu tenho fé, Deus vai se fazer cumprir na minha vida, Ele vai atender essa necessidade, Ele vai dar os sonhos dele da minha vida. Eu creio, é uma questão de tempo, porque eu tenho fé e eu vou resistir. Você, desânimo. Eu acho que esse negócio que eu estou falando aqui hoje, da palavra de Deus, é o maior remédio contra a depressão, contra qualquer outra crise, com síndromes novas que estão surgindo por aí, que nós podemos enfrentar no poder do Senhor.
Mas o que fazer para conquistar os sonhos de Deus? Para conquistar os sonhos de Deus, por fim, nós precisamos de prontidão para descobrir o valor dos obstáculos do trajeto. É incrível, meus irmãos. A gente acha que o obstáculo é só impedimento. Mas no trajeto da promessa e da conquista, vocês vão perceber que nós vamos encontrar obstáculos. Deus quer que a gente não estranhe os obstáculos. Quando lemos a história de Josué, nós encontramos que a vida dele foi um ajuntamento de obstáculos. Ao lado de Moisés, Josué enfrentou grandes dificuldades. E depois da morte de Josué, a história registra uma coletânea de obstáculos. E no contexto da nossa mensagem, eu posso citar o primeiro obstáculo, que nós vemos claramente que ele enfrentou, que foi o Rio Jordão. Sem a presença de Moisés, sozinho, ele enfrenta um grande obstáculo. Olha Josué capítulo 3, no versículo 14 e no versículo 15. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, o verso 15 diz assim, que o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Olha onde Deus levou o Josué. Levou ele bem no lugar que o Jordão estava transbordando. Esse era o primeiro obstáculo de Josué. O rio Jordão não é um córrego. Eu estive pesquisando e já estive também no Rio Jordão, fiz batismo no Rio Jordão. Talvez em alguns lugares ele seja maior do que o rio Pirapó. Quem sabe em alguns lugares parecido com o rio Ivaí. Pode imaginar esse rio na sua cheia? Pode imaginar esse rio sem pontes e para atravessar 600 mil homens ou milhares de pessoas, sem contar mulheres e crianças? Era um grande obstáculo. Josué via o rio de uma forma. Isso aqui é muito importante. Josué via o rio de uma forma. Deus via o rio de outra forma. Para Josué, o rio significava impossibilidade. E para Deus? Para Deus, era uma oportunidade que Deus estava tendo para firmar a liderança de Josué frente ao povo. Olha, Josué capítulo 3, verso 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Em nome de Jesus, pare agora. Olha a voz do Espírito Santo. Você sabe que é com você que ele está falando, porque o teu coração está quase explodindo. Você está entendendo agora o obstáculo que você está vivendo. Você estava achando que esse obstáculo era para destruir você. Deus está dizendo: não, eu vou fortalecer você. Eu vou mostrar na frente de todas essas pessoas que eu estou com você. Essa é a oportunidade. Não é impossível para você, mas é possível para mim. Deus está falando aqui neste momento, nesse instante. Eu quase, irmãos, posso indicar as pessoas para quem Deus está falando. Quase. Você percebe a mensagem que Deus está nos falando? Deus falou com Josué claramente que o rio, que para ele era um obstáculo, para Deus era uma oportunidade de firmar a vida de Josué. Deus trabalha no coração de Josué como ele deveria ver aquele obstáculo. E eu percebo aqui neste momento um toque divino às pessoas que estão aqui nesse culto. Deus usa os obstáculos para forjar a pessoa que Ele quer que sejamos. Escute o que Deus está falando. Assim diz o Senhor: eu oro agora ao Espírito Santo, revele a essa moça, revele a esse homem, revele a esta família que está aqui. Por favor, considere esse assunto neste momento. Dê atenção a esta palavra de revelação que Deus está lhe dando neste culto. Deus usa as provações do trajeto entre a promessa e a conquista para desenvolver o caráter necessário para respondermos ao seu chamado, a fim de vivenciarmos seus sonhos divinos. Percebe o que Deus está falando aqui? Os obstáculos são ferramentas divinas para entalhar a pessoa que Deus deseja que sejamos, para vivenciarmos plenamente os sonhos dele. A verdade é muito clara: nós não poderemos usufruir dos sonhos de Deus sendo a pessoa que nós somos hoje. Dê ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo.
Talvez você olhe isso com punição, perseguição, um punhado de coisas você poderia dizer, e Deus está dizendo: não, é trabalho. O que eu planejei da conquista para você, sonhos lindos que eu tenho para a sua vida, você não pode continuar sendo essa pessoa. Eu tenho que preparar você para viver os sonhos que eu tenho para a sua vida, para o plano de prosperidade, de bênção, de esperança que eu tenho para a tua vida. Então eu uso os obstáculos para entalhar você. Por isso muitas vezes Deus arquiteta e ordena obstáculos para que mudanças ocorram em nós. Ele não está castigando, mas Ele está usando a ferramenta para nos preparar para vivermos os planos de prosperidade que Ele tem. Ele fez isso com Josué, fez isso também com Moisés. Deus precisou tirar Moisés do seio da casa dele, do colo da mãe dele, abruptamente, de forma violenta, e levá-lo para o palácio. Sabe por quê? O plano de Deus era que Moisés fosse um líder, um governador, um libertador, e Moisés tinha que ter mente de príncipe e não mente de escravo. Ele tirou ele do meio para gerar a pessoa que ele seria. Você percebe o que Deus está falando nesse momento? Será que você não vê como a mão da misericórdia divina caminha na nossa direção? Deus quer que nós olhemos os obstáculos como mecanismos pelos quais a vida nos impulsiona ao crescimento. Os obstáculos, irmãos e irmãs, vão revelar aquilo em que nós realmente cremos, aquilo que nós realmente somos. Então Deus usa os obstáculos para apresentar você a si mesmo. Quem é você hoje? Quem é você no olho do furacão? Quem é você envolto pelas tribulações? Deus usa os obstáculos. Deus usa essas circunstâncias para que você se olhe e veja. Talvez uma pessoa de fé, ou talvez uma pessoa incrédula. Talvez uma pessoa de atitude negativa, ou talvez uma pessoa dominada por um motivo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Por isso, não temos obstáculo. Enfrente eles. Foi isso que Josué fez. Ele deu ordem ao sacerdote para que passasse à frente do povo. Ele ordenou que eles entrassem no rio. Veja o que acontece quando Josué age assim. Olha comigo o texto, por favor. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, o que aconteceu no verso 16? A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Veja, meus irmãos, o obstáculo de Josué foi vencido. E o que aconteceu com Josué? O que é que Deus fez na vida de Josué? Em Josué, no capítulo 4, no versículo 14, está registrado que naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Josué saiu fortalecido, todo o povo passou a confiar na liderança dele, e a vitória de Josué neste obstáculo teve um impacto tremendo na vida dos adversários dele, que diz a Bíblia em Josué, no capítulo 5, no versículo 1. Está registrado que todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivesse atravessado todas as pessoas. E sabe o que aconteceu com ele? Diz o texto do Josué 5, versículo 1. Eles desanimaram, eles perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Seus inimigos começaram a enfraquecer. E eu percebo aqui, meus irmãos, uma palavra específica de Deus para pessoas aqui. Deus afirma: eu usarei os obstáculos da vida para fortalecer você, creia. Eu vou enfraquecer seus adversários, eles vão temer de enfrentar você, porque eu vou fortalecer você, creia, não se deixe esmorecer, mantenha-se firme, mantenha-se forte, seja fiel. Deus está dizendo: eu estou agindo ao seu favor, acredita, você sairá ainda mais fortalecida dessa fase da sua vida, até os seus adversários vão reconhecer e vão tremer. Por isso então, meu filho, enfrente os obstáculos, não tenha medo, resista. Josué enfrentou os obstáculos tendo a parceria de Deus. E quando a gente enfrenta os obstáculos tendo a parceria de Deus, tudo muda. Tudo muda. Veja, meus irmãos, um detalhe importante. O que Deus fez com Josué depois de vencer o Rio Jordão, conforme o capítulo 4? Veja aqui, conforme o capítulo 4.
quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, olha o verso 2, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. No verso 3, mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Leve-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Agora veja, meus irmãos, o que Deus fez com aquelas pedras retiradas do meio do Jordão, no versículo 6 e no versículo 7. Leia, prestando atenção comigo nessa mensagem. Elas servirão, Deus está dizendo, de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significam essas pedras? Verso 7 está a resposta. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Que coisa linda, que coisa espetacular! Deus transformou o obstáculo de Josué em um monumento de fé. Ele não somente fortaleceu Josué, como também deu serventia aos obstáculos de Josué. Você percebe? A mensagem é muito clara. Eu vou transformar seus obstáculos em memoriais de fé. Essa doença, essa calúnia, esta perseguição, esta situação difícil, essa fragilidade, esse momento que você diz de ruim, não tenha medo dele. Um dia você vai olhar para trás e você vai lembrar daquele momento, e você vai, foi um memorial. Eu chorei, eu sofri, eu tenho esses memoriais da minha vida. Em 2001, quando morreu a minha mulher, a minha italianinha, a minha Leonice, meu primeiro amor, quando ela morreu, meus inimigos perguntaram para mim, aonde está a tua fé? Cadê o seu Deus? Você ora pelas pessoas como não curou pela sua esposa? Eu quase morri naquele período. Eu só aguentei porque Deus me carregou no colo. Fiquei com 3 crianças, 2 meninas, 2 mocinhas já, mas elas não estavam nem aí, elas estavam querendo viver a vida delas. E lá em casa eu tinha que fazer o papel de trabalhar como pastor, cuidar das minhas meninas, do meu menino Jacó, que ficou com 10 anos comigo. E quando eu olho para trás, exatamente, irmãos, quase 18 anos depois da morte da Leonice, aquilo para mim não é apenas um período de luto, aquilo para mim é um memorial. Deus estava comigo, Deus me amparou, Deus me fortaleceu, Ele me fez passar, aquela fase terminou, aquela dor terminou. Ele tem substituído aquele momento por uma lembrança gostosa de que a mão dele me sustentou. É um memorial eterno. E quando eu chego nos velórios e conto a história que também enterrei minha esposa, aqueles que estão sofrendo me escutam, porque sabe como eu enfrentei aquele momento com o cuidado de Deus, eles também poderão enfrentar. Eu vou transformar seus obstáculos em memoriais. Por isso, mantenha-se no trajeto entre a promessa e a conquista. Não tenha medo dos obstáculos. Quanto mais o tempo passar, as pessoas vão ver que os seus obstáculos não podem impedir os planos soberanos de Deus. Por isso, conquiste os seus sonhos. Vá na direção dos seus sonhos. Você recebeu uma promessa. Ele indicou o caminho. Persevera nessa promessa. Creia, reivindique esta promessa. Levante cada manhã, recitando essa promessa. O Senhor prometeu que estaria comigo. O Senhor não me deixa só. Eu não preciso perceber a tua presença. Eu creio na tua presença. A tua mão está me sustentando. Seus adversários vão ver isto. Eles vão acusar você, vão caluniar você, vão levantar contra você, mas eles vão ficar sem força ao ver que você não se move por aquilo que vê, mas por aquilo que crê, e que teu Deus é fiel. E eles vão chegar para você e dizer: você não pode falar com teu Deus ao meu respeito, não pode orar por mim. E a sua vida, além de ser uma vida abençoada, vai se tornar uma vida abençoadora para abençoar a vida das pessoas. Conquiste os seus sonhos. Os sonhos de Deus estão em aberto nessa noite. Todos nós passamos pelos obstáculos, mas eles podem ser transformados em memoriais. Qual é o memorial que Deus está construindo na sua vida hoje? A voz da incredulidade vai querer entrar no seu coração, mas Deus quer que você se mantenha no trajeto entre a promessa e a conquista. Não tenha medo dos obstáculos.
Esses obstáculos que você enfrenta hoje, ou serão degraus para a sua vitória, ou serão memoriais, em que as pessoas vão olhar para trás. Você vai olhar para trás. Eu tenho um memorial de fé. Lá no Jordão, no meu Jordão, as águas fizeram uma grande parede. O restante da água foi para o mar, mas a parte do rio ficou parada como um muro, e todo mundo passou de pé enxuto. Essas pedras são memoriais de um Deus que não abandona o seu povo, que quando Ele faz uma promessa, cumpre. É por isso que eu estou no trajeto entre a promessa e a conquista. Eu não vou desanimar, eu vou vencer meus obstáculos com a força de Deus, porque Deus é por nós. Por isso Deus hoje está dizendo: conquiste os teus sonhos, fique no trajeto entre a promessa e a conquista, vivendo uma vida blindada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. O que Deus falou com você? Qual é a palavra que Deus está falando com você? Talvez o momento que você está vivendo é um momento talvez de enfermidade. Talvez é um consolo que você precisa. Enterrou alguém que você ama. Talvez você não enterrou, talvez o seu luto seja vergonhoso. Você foi abandonado ou abandonada por alguém que você ama. Isso tem machucado o teu coração. A voz da incredulidade tem chegado e colocado o dedo na tua ferida e dito: olha aí, você vai ser sempre assim, nada dá certo, nada dá certo. E Deus está dizendo assim: agarra a promessa, duvida da circunstância. Deus está dizendo: olha, eu não vou deixar você, não desanime, eu vou estar com você sempre. Não se apavore, não deixe a pressão andar dentro de você. E eu quero fazer um apelo, mas um apelo aí no seu coração. Quero que você fale com Deus. Qual é a tua decisão? Alguns de vocês aqui têm que correr para verdades básicas. Está começando. Gente, estrutura a tua fé. Outros aqui têm que ir para o batismo. Testemunha a sua fé. Comprometa a sua fé. Deus está dizendo aqui: levanta, larga esse marasmo, larga esse desânimo. Você vai ver, eu vou construir um monumento com esse obstáculo, do testemunho da sua fé e do meu poder. Eu vou ficar glorificado e você vai ficar fortalecido. O convite de Deus para você é: caminha comigo, aprende de mim, e eu vou lhe dar descanso para a alma, uma vida vitoriosa. Pai Celestial, neste momento, o Senhor está vendo a oração desta mulher e deste homem. O Senhor segredou o coração desta pessoa, a tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, que teu Espírito Santo particularize nesse coração, que ela tome posse, que ela veja, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Missionária Central de Maringá.